Olá, pessoal! Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre lesões de pele, como fazer a prevenção, né? Existe uma linha muito tênue, mas que é dividida pelo Corém, que determina até onde o enfermeiro e o técnico de enfermagem atuam no tratamento de lesões de pele, tá? Então, o que eu tentei ponderar, tá? Existe muitos tipos de coberturas, tratamentos, avaliações que podem ser feitos, né, pra gente identificar feridas, lesões de pele, como promover isso. Mas essa parte de contato com lesões de pele vai ser feita somente pelo enfermeiro, né? O técnico não tem autonomia para isso. Aonde que o técnico de enfermagem atua? Na prevenção das lesões, na identificação de novas lesões e no acompanhamento dos curativos, certo? Podendo até executar o curativo, né, junto com o enfermeiro e com a orientação do enfermeiro, se for uma lesão de pele grau 1 ou 2, né, e se for 3 ou 4, que são as mais profundas, e nós vamos falar delas, aí é somente competência do enfermeiro. Então, eu não vou trabalhar com vocês a parte de condutas, nós vamos trabalhar apenas a prevenção e a identificação, né, das lesões, para vocês conhecerem, saberem o que são e o que pode acontecer com uma ferida que não for bem tratada, e aí sim é fundamental que o técnico de enfermagem atue, tá? Então vamos lá. Até 2015 a gente chamava de úlceras por pressão, tá? A partir de 2015, o COFEN determina então que elas serão chamadas de lesões de pele e serão consideradas úlcera por pressão apenas a partir do grau 3 ou categoria 3, tá? Então nós vamos tratá-las como lesões de pele. Tá? A lesão de pele ela é também denominada úlcera de pressão ou úlcera de decúbito, né? O paciente que fica deitado. É uma ferida causada pela pressão que as protuberâncias ósseas exercem sobre as pequenas áreas da pele, né? Então, o próprio osso, a proeminência óssea, é em contato, né? A da pele que está no meio do caminho com o leito, né, do paciente, é que vai acabar fazendo essa pressão, vai acabar fazendo uma ferida. Essa pressão faz com que os vasos e os capilares fiquem ocluídos, impedindo a irrigação sanguínea desses tecidos. As células morrem por falta de nutrição e oxigenação. Olha aí se vocês conseguem identificar na imagem, tá? Então, os capilares sem excesso de pressão, então quando a gente consegue visualizar aqui, né, os capilares podendo fazer uma boa irrigação. E aqui, então, ó, quando tem uma superfície de cama, a pele e os capilares ali sendo comprimidos, né, e eles acabam ficando morrendo por falta de oxigenação, né, e vai causando uma lesão desse tecido aqui embaixo, ó, levando até uma necrose. As úlceras por pressões são definidas como lesões cutâneas ou de partes moles, superficiais ou profundas. De etiologia isquêmica, ou seja, né, a causa isquemia é uma morte, né, podendo levar a uma morte. Secundária é um aumento de pressão externa e localizam-se usualmente sobre uma proeminência óssea. Gera impacto tanto para o paciente quanto para os familiares, né? E também para o sistema de saúde, né? Através do prolongamento de internações, os riscos de infecções, sepse, né? Que são as infecções generalizadas, e até morte do paciente por lesões de pele. E elas começam de uma forma tão simples, mas elas podem ir agravando, né? Podendo levar o paciente à morte. Aqui abaixo eu encontrei um estudo, né, mas esse estudo foi realizado no Hospital Geral Universitário, no Brasil, né, mas não esse estudo mesmo aponta que no Brasil faltam estudos falando sobre feridas, sobre estatísticas, sobre dados mais avançados, né, então o que ele traz muito são resultados dos Estados Unidos, para a gente ter uma base do quanto as feridas impactam no sistema de saúde, tá? Então, nos Estados Unidos, né, existe um controle maior, em torno de 15% de prevalência, né? Isso quer dizer, em torno de 15% dos pacientes internados, eles apresentam, né, lesões de pele, né, sendo que 7% são casos novos. Os demais são pacientes que já vêm com lesões, né, por outras causas ou de casa, enfim, tá? O Reino Unido apresenta em torno de 4 a 10% dos casos novos de internações vão ter lesões de pele. E no Brasil, essa taxa ficou em torno de 39% de casos novos. Ou seja, dos pacientes que internam, que ficam restritos ao leito, em torno de 39% vão desenvolver novas lesões. Isso é gravíssimo, é altíssimo esse dado, né? Esse estudo ainda aponta a necessidade de mais estudos, porque eles realmente ficam preocupados com essa resposta, tá?
Nos Estados Unidos, em torno de 600 mil pacientes a cada ano evoluem para óbito em decorrência de complicações secundárias a lesões de pele. E aí nós estamos falando de qualidade da assistência, né? Que a gente tanto fala com vocês, segurança do paciente. Uma das metas lá é o risco de lesão de pele, né? Então, olha aí, ó, mortes evitáveis. Nos Estados Unidos, o custo total estimado do tratamento de lesões de pele é de 11 bilhões de dólares por ano, né? Existem diversos tipos de tratamento, né? Tratamentos super sofisticados, né? Altas coberturas, tudo vai depender do investimento que a instituição consegue fazer, tá? A incidência de lesões aumenta proporcionalmente à combinação de fatores de riscos, né, intrínsecos e extrínsecos. Então, tem fatores de riscos que estão relacionados ao próprio quadro clínico do paciente, né, e outros que estão relacionados a questões que acontecem ali durante a internação que são evitáveis, certo? Então, os fatores intrínsecos, entre eles entra a idade, questões relacionadas à anemia, que já é uma baixa oxigenação, né, o estado nutricional, então tanto a desnutrição, aquele paciente muito emagrecido, ele vai ter proeminências ósseas mais expostas, né? A pele mais exposta ali em contato com a proeminência óssea, e a obesidade também, lembrando que o tecido adiposo, ele é um tecido pouco vascularizado, né? Então, aquele tecido ali acaba não fazendo uma vascularização da pele, aumenta a compressão. Perfusão tecidual, né? Então, quando a gente faz a avaliação ali de perfusão cutânea, tá? Abuso de medicamentos, doenças crônicas e paralisia motora, que vai levar à restrição ao leito, né? Tem pacientes que são bem restritos, né? Que só fazem movimentação se a gente fizer. Fatores extrínsecos, então, né? Que estão além do quadro clínico do paciente. Vai ser a pressão que ele exerce, né, e o tempo que a gente faz essas mudanças de decúbito, o cisalhamento, então aquele paciente que escorrega no leito, sabe quando a gente arruma a caminha angulada assim, né, e ele escorrega no leito, ou quando a gente vai puxar, fazer mudança de decúbito e a gente puxa ele tá fazendo um cisalhamento, né, com a cama. A fricção, né, quando os tecidos se fazem essa aqui, por exemplo, quando a gente não estica bem o lençol no leito, não é à toa que a gente tem que amarrar os lençóis embaixo da cama para eles ficarem bem esticados, porque ficar deitado sobre uma dobrinha de lençol, o paciente que vai sofrer pressão ali e não tem como se movimentar, vai fazer ferida. A umidade, por exemplo, tá? A fralda que a gente demora a trocar, e a maceração. Tá? Então, a maceração também tem relação com a umidade, né? Mas aquele tecido que está úmido e sofre um deslizamento, né? Ele tende a romper mais fácil, tá? Aqui tem uma descrição um pouquinho sobre fricção, maceração e cisalhamento, depois vocês deem uma olhada. Aqui tentei lembrar para vocês um pouquinho da anatomia esquelética, para a gente lembrar bem das proeminências ósseas. Em cada posição de decúbito, então, né, que a gente coloca o nosso paciente, quais são as proeminências que ficam ressaltadas, olha lá na cabeça, né, região sacra, né? Então, todos eles aqui estão identificados na lateral. Cada decúbito que a gente coloca não tem um decúbito perfeito, né? Cara, tem uma proeminência óssea sofrendo uma pressão. Então, por isso a necessidade da gente fazer trocas constantes de decúbito, tá? Importante, então, para a gente promover a prevenção é identificar os pacientes que têm risco de lesão de pele, né? E para isso, né, a gente tem que fazer uma avaliação mais rigorosa e identificar fatores específicos que expõem o paciente ao risco. Então, a gente vai utilizar a escala de Braden, que é uma avaliação própria para risco de úlcera por pressão, tá? A escala de Braden, então, ela tem aqui alguns pontos que a gente tem que avaliar, tá? Entre eles, a percepção sensorial, a habilidade do nosso paciente de responder à pressão relacionada com o desconforto, se ele consegue se movimentar, né, quando está desconfortável, a umidade, se ele fica úmido ou não, esse paciente, a atividade física, né, se ele consegue caminhar, se está restrito ao leito, se está acamado, a mobilidade, né, se ele está completamente limitado, se ele consegue se movimentar ou não, se tem alguma limitação, a nutrição, se é muito pobre a alimentação dele, se é adequada, se é excelente, como é que é a nutrição desse paciente, e a fricção e cisalhamento, tá? Aqui também é uma outra tabelinha, só de uma forma diferente. Então, através de cada item, né, a gente vai avaliando e somando os pontos e a gente vai avaliar o tipo de risco que ele tem, tá? Quanto mais baixo for a nota dele, mais severo é o risco de desenvolver úlcera por pressão ou lesão de pele.
Então, as lesões de pele, a evolução delas vai ser classificada em 4 estágios ou categorias, é a mesma coisa, tá? Lembrando que no estágio 1 e estágio 2, a gente vai chamar de lesão de pele, estágio 3 ou 4, a gente já pode usar a denominação úlcera por pressão. Aí vocês vão falar, Ana, úlcera por pressão é a mesma coisa que escara? Não é a mesma coisa, mas as pessoas identificam como popularmente, tá? Nós vamos falar de escara bem no finalzinho. Aí os estágios, então, depois vocês deem uma olhadinha nesse material. E aqui nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, olha lá, estágio 1. A lesão se apresenta como uma área de eritema, com uma hiperemia reativa, que não empalidece à pressão, de edema tissular e congestão, havendo queixa do paciente quanto ao desconforto. Tá? A temperatura da pele está elevada devido ao aumento da vasodilatação. A vermelhidão progride para uma coloração de aparência escurecida, cianótica, resultante da oclusão dos capilares da pele e do enfraquecimento subcutâneo, tá? Então estágio 1 é uma que normalmente, até a gente fica muito tempo posicionado, às vezes a gente não fica um tempo parado assim, ó, é quando levanta tá com o rosto vermelho, né? A gente acaba fazendo uma lesão em estágio 1, só que eu consigo me movimentar. Né? Agora, tu imagina uma pessoa que está restrita ao leito, que ela está sentada numa cadeira, que nem eu estou agora, e que ela tem que ficar mais de 2 horas nessa mesma posição, por mais que fique desconfortável. Eu não consigo. Enquanto eu estava falando com vocês, eu já levanto, boto a perna para baixo e me viro e me mexo, não é? Porque fica desconfortável, mas automaticamente a gente muda de posição. Aquele paciente que não consegue fazer isso, ele começa a evoluir para os outros estágios de lesão, certo? Então, olha aqui, esse aqui é um paciente acamado, dá pra ver direitinho que ele tem uma marca ali, ó, de fricção. Parece bem uma dobra de lençol, não parece? Olha a marca aqui com os riscos, ó. E aí ele tá desenvolvendo uma feridinha bem ali no meio, estão vendo? Quem é que identifica esse tipo de lesão? Provavelmente o técnico de enfermagem, que foi fazer uma troca de fraldas ou foi dar um banho no paciente e ele identifica. E aí já é importantíssimo que a enfermeira venha para fazer uma avaliação e avaliar a evolução dessa ferida. Porque se a gente não fizer nada, amanhã isso aqui já virou estágio 2. Estágio 2. A lesão apresenta como um rompimento da pele através da epiderme ou derme, uma abrasão ou uma bolha, que é um flictema, né? Ou uma depressão superficial pode ser observada. Há comprometimento venoso, trombose e edema com extravasamento e infiltração celular, tá? Olha aqui uma lesão estágio 2. Rompeu a pele, é estágio 2. Então a gente tem uma lesão daquela de pressão, de ficar marcado, certo? Se eu não tirasse meu braço daqui amanhã, né, provavelmente já vou ter uma lesão aqui muito maior. E aí, devido a essa hipóxia que ocorre na região, ele vai acabar perdendo tecido, né, que é a lesão estágio 2. Rompeu a pele, é estágio 2. Rompeu a pele, já é bem mais difícil de eu conseguir fazer ela regredir. Tá? É mais fácil ela conseguir evoluir para estágio 3 do que eu conseguir fazer ela voltar para o estágio 1. Por isso que é importantíssimo a gente cuidar com rompimento de peles e identificar estágio 1, certo? Aqui é uma úlcera por pressão também em estágio 2, tá? Então aqui também tem é a região sacra. Eu até coloquei aqui uma imagem de diagnóstico por imagem, né, pra gente conseguir visualizar que melhora, não sei se esse aqui é um raio-x, acredito, né, mas para vocês verem a proeminência óssea que tem da região sacra e a pressão que ela faz com a pele, então é muito comum o paciente acamado acabar desenvolvendo lesão nessa região, né. Eu sempre gosto de falar, quando a gente vê em novela, pacientes que estão em coma, eles sempre aparecem em novelas, em filmes, né, em decúbito dorsal, né, numa posição Fowler ou semi-Fowler, né, 45 graus, 30 graus elevado, e aí acamadinho com o lençolzinho branco tapado até aqui e eles bem quietinhos, não é? Eu sempre olho essa imagem e fico pensando, meu Deus, o tamanho da lesão em região sacra que essa pessoa deve ter, né? Porque ele tá sempre nessa posição, sem nenhum coxim, nada para aliviar a pressão, tá? Isso aqui é a lesão que ela vai fazendo em região sacra, tá? Esse aqui provavelmente já tá em final de tratamento, só pelo tipo de tecido. Ele não tá abrindo, ele tá ao contrário, fechando, tá? Tem até um tecido aqui de cicatriz. Nós vamos continuar no próximo vídeo, tá?